Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Sou muito agradecido pelo convite da casa por estar aqui com vocês e hoje nós escolhemos como tema para a nossa conversa, para o nosso encontro de hoje, destino versus escolha das provas. As palavras destino, karma, livre-arbítrio sempre provocam em nós algumas dúvidas, não é? Alguns questionamentos de natureza existencial, até para aquelas pessoas que ou não têm qualquer crença religiosa ou são super materialistas, aquele tal de convictos materialistas, como eu chamo. Certamente você mesmo já ouviu alguém dizer: "Ah, esse é meu destino", ou então "esse é meu karma". Muita gente, pessoas de diferentes classes sociais, de culturas diferentes, profissões diferentes, religiões diferentes, até orientações sexuais diferentes, essas pessoas acreditam mesmo que existe uma ordem universal, uma ordem divina que rege nossas vidas e nossos destinos. Será que isso é verdade mesmo? Tudo na nossa vida já está previsto para acontecer? Por exemplo, eu estava andando, tropecei, caí, machuquei meu braço. Isso estava previsto para acontecer? O destino é mesmo inevitável? Será que há acontecimentos que nós estamos predestinados ou predeterminados a passar? Bom, eu diria que a nossa vida está mesmo sujeita a um certo grau de predeterminação, mas nós somos livres para tomar nossas próprias decisões. Essa predeterminação é resultado de um plano que nós chamamos de planejamento reencarnatório, que fazemos sozinhos ou com orientação de espíritos mais evoluídos, ainda lá no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, é claro, né? Quando a gente faz uma previsão daqueles grandes acontecimentos das nossas vidas aqui no plano material. Por isso, nossas vidas estão mesmo sujeitas a um certo grau de predestinação, principalmente naquilo que nós combinamos lá com nossos mentores espirituais, que são aquelas coisas que a gente precisa passar para poder nos melhorar espiritualmente. Mas isso é só no que se refere aos grandes acontecimentos, porque as pequenas coisas, os detalhes, isso não está predestinado, não está escrito que deva acontecer daquela forma. Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio e como nós somos livres para tomar nossas próprias decisões, nós sempre podemos mudar o nosso destino. Nós somos senhores da nossa vida e nós somos senhores do nosso destino também. Nós podemos até estar planejados para passar por uma coisa boa, uma coisa ruim, e não passar, porque nossas ações, determinadas pelo nosso próprio livre-arbítrio, podem nos levar para um caminho diferente daquele. Escolher quer dizer fazer uma opção. E em cada momento da nossa vida, em cada gesto da nossa vida, nós somos confrontados com a necessidade de optar entre duas ou mais alternativas, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Pensa, por exemplo, no que acontece no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Quando a gente analisa nossas ações cotidianas, a gente percebe que em cada instante nós somos exigidos a fazer uma escolha, a tomar uma decisão, por mais trivial que seja essa decisão, essa escolha. Eu vou sair ou não vou sair? Eu vou beber água? Não, eu prefiro tomar um suco. Eu vou ligar a televisão? Não, eu vou navegar um pouquinho pela internet. Vou telefonar para fulano? Não, agora eu vou tomar banho. Né? Então são coisas triviais, mas em que cada momento nós somos confrontados com essa necessidade de decidir. E todos esses milhares de atos que a gente pratica num único dia são frutos de um pensamento que representa uma escolha, uma decisão. E nós estamos sendo treinados para tomar decisões há muito tempo. Né? Não é nessa encarnação, mas há muito tempo, desde o nosso início, lá atrás, como espíritos encarnados, e fomos tão bem treinados que hoje até já podemos escolher como desejamos que seja o nosso dia, a nossa vida, o nosso mundo. Não é à toa que os pensadores, os filósofos dizem que a vida é feita de escolhas. Porque desde muito cedo, ainda como seres primitivos, nós já começamos a fazer algumas escolhas. É claro que naquele momento eram escolhas mais guiadas pelo nosso instinto do que pela nossa razão. E eram tomadas com pouco ou nenhum senso moral, mas já eram decisões tomadas de forma consciente. E eu falo de forma consciente porque só podemos considerar uma atitude como sendo uma escolha se essa atitude for resultado de uma opção individual e voluntária. Aí você me pergunta, mas sendo a decisão uma opção voluntária, como é que você se vê nesse aspecto? Né? Você é livre para tomar suas próprias decisões?
Ou você acha que tudo o que acontece na sua vida já estava predeterminado, né? Como nós falamos antes. Muitas pessoas pensam assim, gente. Muitas pessoas pensam como se tudo já estivesse escrito e que não fosse mais possível decidir algo por si só. Algumas pessoas têm tanta certeza disso que acham que é possível prever e saber sobre o seu destino, já que está tudo escrito, né? E para saber como será o seu futuro, eles recorrem a adivinhos, a astrólogos, a cartomantes, para saber o que está escrito para eles no dia de amanhã, né? Não é todo mundo, é claro que não é todo mundo assim. Para algumas pessoas, essa visão de que está tudo escrito, essa visão do destino inevitável, é apenas uma coisa cultural, né? Eles não se incomodam com esse tipo de pensamento, que, aliás, é a mesma coisa que o Espiritismo prega. Para a doutrina espírita, não tem destino, não há predestinação, não há sorte, não há azar. Nós, espíritas, nós acreditamos que o futuro é construído todos os dias e que, através de pensamentos e ações, o indivíduo pode escolher e determinar os seus caminhos e sempre pode exercitar uma característica própria do ser inteligente, o livre-arbítrio. Então, só nós, seres humanos racionais, é que temos essa condição de escolher, do livre-arbítrio, de deixar de agir apenas pelo instinto. Do ponto de vista do Espiritismo, então, principalmente quando a gente lê Kardec, a gente lê Leon Denis, por exemplo, nós vamos ver que essa frase que eu falei há pouco, a vida é feita de escolhas, pode muito bem ser expandida para o destino é feito de escolhas. E que as nossas escolhas ultrapassam o limite dessa vida e afetam o futuro e se conectam ao passado. No Livro dos Espíritos, nas questões 780 e 843, o Kardec nos diz que o homem tem liberdade de pensar e agir, e que graças ao desenvolvimento do livre-arbítrio e à compreensão do bem e do mal, o homem pode escolher e assumir a responsabilidade do seu destino. Então Kardec está dizendo que o destino pode mudar, não é inevitável. Leon Denis, ele vai nessa mesma direção, e no livro dele chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele ensina que a liberdade é a condição necessária da alma humana e que sem a liberdade não poderia construir o seu destino. Portanto, Kardec e Leon Denis, ambos afirmam que o homem pode escolher e construir o seu destino, mas, diferentemente deles, há outros filósofos inúmeros, religiosos e pensadores que há muitos séculos têm apresentado suas próprias teorias sobre o destino. E a maior parte dessas teorias afirma que nós somos apenas instrumentos desse destino. Mas não é bem assim, né? Quando nós fomos criados como seres simples e ignorantes, é verdade que a gente não podia mesmo ter qualquer ação sobre o nosso futuro. Mas à medida que nós fomos avançando na nossa estrada evolutiva, nós gradualmente fomos conquistando o nosso livre-arbítrio, fomos assumindo responsabilidades que são advindas do livre-arbítrio, inclusive começando também a participar do nosso planejamento reencarnatório. Nós já começamos, depois de algum tempo, a ter condições de ser uma parte ativa no planejamento reencarnatório de cada um de nós. E assim, através desse conceito das reencarnações sucessivas, nós aprendemos também que nós temos infinitas chances de construir o nosso destino. Vocês estão vendo então que falamos de liberdade, de livre-arbítrio, falamos de destino. Então dá para ver que destino e livre-arbítrio parecem existir juntos, não parece? Parece que até que eles se confundem às vezes e que fica difícil separar o que é destino e o que é livre-arbítrio. Vamos ver como tudo isso se encaixa ou não se encaixa, né? Vamos começar pelo destino, então. Qual é o seu destino? Destino, como o nome já diz, é um ponto onde você decide chegar. Então o destino pode ser, olha, eu estou saindo daqui e vou até determinado lugar. Mas destino também pode ser uma coisa relacionada à vida, à nossa evolução espiritual e assim por diante. Podem ser sinônimos de destino também as palavras sorte, sina, fortuna, fado, futuro, fatalidade, né? E porque tem tantos sinônimos, isso faz com que as pessoas acabem tendo diferentes visões sobre o futuro, sobre o destino. Algumas vezes, essas pessoas interpretam o destino como com tons de romantismo. Estávamos predestinados a nos encontrar, Deus te fez para mim, o nosso amor está escrito nas estrelas. Outras vezes essas pessoas, quando acontece um problema, se referem ao destino com tons de fatalidade. Foi Deus quem quis assim, quando chega a hora nada pode impedir.
Eu, particularmente, gente, eu não concordo com essas maneiras de falar do destino, né? Porque o que Deus preparou para nós é realmente conforme a vontade dele, a sua vontade. Mas como ele interage conosco, nunca é de uma forma impositiva. Sempre se faz na forma de propostas e sempre nos dá a chance de escolher, né? De usar o nosso livre-arbítrio. Mas, enfim, a definição de destino depende muito de quem está respondendo à pergunta o que é destino. Muitas culturas, muitas correntes filosóficas, muitas religiões creem mesmo que existe uma ordem universal, uma ordem cósmica ou até divina que rege nossas vidas e as nossas ações, né? Levando a gente para um momento inevitável ao qual já estávamos destinados e não podemos fugir disso. Segundo essa visão, o futuro está predeterminado e estamos fadados então a cumprir nosso destino, não tem saída para isso aí. Mas o problema, pessoal, é que o nosso cérebro é programado para encontrar sentido em qualquer coisa. O ser humano naturalmente é curioso e quer saber o porquê das coisas, né? Então, o nosso cérebro é programado para encontrar sentido nas coisas, inclusive para a nossa existência. E todos nós, tenho certeza que você também, ao menos uma vez, já nos questionamos sobre a existência de um destino traçado para a nossa vida. Será que tinha que acontecer mesmo? Será que já foi traçado? Será que se ontem eu tivesse feito diferente, isso teria acontecido hoje? Né? Eu duvido que você não tenha pensado pelo menos uma vez nisso. Né? E se pensou, qual a conclusão você chegou? Qualquer dia eu vou querer ouvir qual foi a sua conclusão. Você acha que nós somos totalmente no comando das nossas vidas? Em 100% do tempo? Você acha que tem algumas situações que nós estamos realmente predeterminados, predestinados a viver? Eu falei para vocês há muito tempo que a humanidade debate sobre o que é o destino há milhares de anos. Há cerca de 3.000 anos, os indianos já pensavam nisso e bolaram esse conceito do karma, que você provavelmente já conhece. Eles dizem, então, que o nosso caráter é fruto do nosso passado e que o nosso futuro será determinado pelo nosso presente, pelo que fizermos hoje. O karma, segundo os hindus, é um princípio que afirma estarmos todos sujeitos a uma casualidade moral. O que eu quero dizer é o seguinte: as nossas ações, boas ou más, têm reações que vão se voltar contra nós ou a nosso favor, com a mesma força e com a mesma intensidade nessa vida ou numa outra vida. A lei do karma também diz que nada acontece por acaso. E que quando a gente imagina, né, ou quando a gente diz que alguma coisa está acontecendo por acaso ou por acidente, é porque nós não temos um conhecimento muito bom das coisas. Nosso conhecimento ainda é limitado dos fatos. Porque nada, segundo o karma, nada acontece por acaso. E o karma é usado por muita gente, né? Muita gente tem pensamentos negativos e usa o karma como desculpa. É o meu karma, não posso mudar. Eu tenho que sofrer muito, são erros do passado, é o meu karma. Né? Mas ao contrário do que essas pessoas pensam, é possível sim mudar o karma. Claro que você não vai conseguir mudar o passado. Tem uma lei de causa e efeito que proíbe isso aí. Você não pode voltar ao passado e mudar. Mas por meio de novas atitudes, novos pensamentos, através de uma reforma íntima, sincera, podemos mudar sim nosso karma. Os nossos karmas são atos e atitudes que a gente repete de forma continuada muitas e muitas vezes. Reencarnação após reencarnação. E a gente recebe como consequência as reações decorrentes do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir. Né? Então você soca a parede soca de volta, você machuca a sua mão. Você soca a parede soca de volta, você machuca a sua mão. Essa é a ação-reação. Você pode parar de socar a parede. Então você percebe que está em seu poder mudar essa situação? Está em nosso poder mudar a situação. Por que você não para de socar a parede? Por que você não muda seus hábitos, suas atitudes, as suas ações? Por que você não muda o seu karma? Jesus afirmou que aquele que muito amou foi perdoado. Ele não afirmou que aquele que muito sofreu foi perdoado. Né? Por isso que eu falo, para de socar a parede, mude de atitude. Vejam que não temos que sofrer e nem que sermos punidos para sermos perdoados. O que resgata os nossos pecados e muda o nosso karma para melhor é o amor, não é a punição e nem é o castigo. Então, transformar nossas ações praticando o amor
é alterar o nosso karma para melhor. Concordam? Para nós espíritas, né, karma é um conceito útil, desde que se esteja atento ao seu significado, que é diferente do significado de outras doutrinas. Para nós, espíritas, karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências dos atos seus que provocaram um desequilíbrio intenso, tanto em qualidade quanto em quantidade, não sei. Às vezes, para recuperar esse equilíbrio que está fora do eixo, né, ele vai ter que levar uma encarnação inteira. Outras vezes, mais do que uma encarnação inteira, para poder voltar a recuperar o seu equilíbrio. Essa palavra karma, apesar dela já ter entrado no nosso idioma, também já entrou nos meios espíritas, né? A gente fala muito de karma nos meios espíritas, essa palavra vocês não vão encontrá-la nas obras de Kardec. Kardec preferiu usar a expressão lei de causa e efeito, que também é conhecida como você planta o que colhe, ou lei de colheita obrigatória, né? Na época de Kardec, a palavra karma não era conhecida na Europa, era conhecida praticamente apenas no Oriente, né? Essa lei de causa e efeito, que é citada por Kardec, é uma lei bíblica, se encontra na Bíblia, se encontra na filosofia, na teologia, é uma lei universal, afinal, mas também é uma lei científica. Quem é da área de exatas, que cursou engenharia, física ou qualquer coisa assim, deve se lembrar da terceira lei de Newton, que é uma lei que fala assim: a cada ação corresponde uma ação de igual potência e reversibilidade. É o velho soco na parede, né? Soca a parede e ele retribui com a mesma força e a mesma direção. É um conceito científico que está totalmente alinhado com a doutrina espírita. E o Espiritismo explica: tudo se encadeia no universo. Nada acontece por acaso, há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, de ação e de reação. Mas aí se pergunta, então se nada acontece ao acaso, existe mesmo um destino? Bom, para quem acredita em destino, nossas vidas estão meio submetidas a um destino, né, que comanda tudo o que acontece conosco, em todos os fatos e acontecimentos das nossas vidas. Para quem acredita em destino, então, o homem seria impotente em face dele, em face do destino. Os árabes têm uma expressão para isso. A expressão que os árabes usam é maktub. Maktub significa já estava escrito ou tinha que acontecer. Maktub define o tipo de pensamento que predomina entre os árabes, né, a respeito do homem e do seu destino. Tudo está escrito, tudo está previsto, tudo pré-determinado e está predeterminado por um ente superior que governa todos os nossos passos. Então, segundo esse conceito aí, o indivíduo faz exatamente aquilo que tem que fazer e não poderia fazer de outra maneira. A determinação dos seus atos pertence à força de certas causas externas e internas. Além do Maktub, essa doutrina também foi praticada durante muito tempo entre os ocidentais também. E lá, aqui no Ocidente, desculpe, não é lá, aqui, essa doutrina teve outro nome, foi fatalismo ou determinismo. O determinismo admite que o curso da vida humana está em graus e sentidos diversos, fixado previamente. Então, a nossa vontade e a nossa inteligência são impotentes para dirigir a vida nossa ou alterar o nosso destino. De acordo com essa teoria do determinismo, quem nos criou já traçou um roteiro para a nossa vida e nada podemos fazer contra esse roteiro. Então, de acordo com o determinismo, nós somos meros robôs, sem direitos, sem vontade, cumprindo um papel para o qual a gente nem sequer foi consultado. Essa teoria já perdeu muita força, pouca gente acredita nisso e tal, mas no passado, pessoas muito importantes aceitavam o determinismo. Uma pessoa que é muito conhecida por nós e muito estimada por nós é Santo Agostinho. E Santo Agostinho escreveu uma certa ocasião: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Você veja, essa frase de Santo Agostinho, que contribuiu tanto para o Livro dos Espíritos, para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta a tese do determinismo de que o homem não tem escolha sobre as ações e posturas que deve ter na sua vida. Segundo o que ele estava pensando, o destino do homem é determinado, no caso da frase que ele colocou. É determinado por Deus, na verdade, né? Que vai tomar as decisões,
cabendo a nós, aos homens, apenas cumprir as decisões que Deus determinou, né? Eu não sei se essa doutrina é absolutamente falsa, né? Será que nós somos realmente impotentes quanto a certas situações ou acontecimentos contra os quais a gente nada pode fazer? Se eu for aceitar essa teoria, eu tenho que supor que nada acontece por acaso, mas que tudo tem uma causa já predestinada, isso é, os acontecimentos não surgem do nada, mas sim dessa força desconhecida que nos criou e traçou o nosso destino. Mas, gente, não é assim que funciona. Se o destino de cada um de nós já estivesse irremediavelmente traçado, de nada valeria o nosso esforço individual, de nada valeria o nosso esforço pessoal. E a luta de cada um para ser melhor também não valeria nada. Seria a maior injustiça e incoerência do plano de Deus. E Deus não é injusto e nem incoerente, vocês não acham? Deus deu a liberdade a cada ser humano para que cada um construa o seu destino. E não fique sujeito a um destino cego já traçado de antemão. Essa liberdade de cada um construir o seu próprio destino é o dom mais precioso que Deus nos deu e que nos faz a sua imagem e semelhança. Sem essa liberdade, nós não seríamos semelhantes a Deus. Agora, Deus é onisciente, quer dizer, Deus sabe tudo. Então, certamente Deus sabe o futuro de cada ser vivo. Mas isso não implica que Deus determine o futuro de cada pessoa. Deus sabe qual será o futuro, mas é no presente de cada um que se traça o nosso futuro. O fato de Deus saber o que eu vou fazer, porque Ele é Deus e sabe mesmo, não restringe a minha liberdade nem um pouco, né? Não é assim que Deus quer que a gente viva. E o que o Espiritismo fala sobre isso aí, sobre destino? Para nós, espíritas, não há destino, não há predestinação, não há sorte, não há azar. A nossa doutrina nos mostra um caminho de livres escolhas, e essas escolhas são praticadas por meio de encarnações sucessivas até que a gente chegue à perfeição. Sendo assim, com as encarnações sucessivas e tudo mais, nós temos inúmeras, milhares, milhões de chances de construir nosso futuro através dos nossos pensamentos, das nossas ações e de acordo com as escolhas que a gente tomar, é claro. Então, ainda de acordo com o Espiritismo, o futuro não estará predeterminado, ao contrário, ele é construído todos os dias. E quem fala isso para nós, gente, é Emmanuel. Emmanuel fala assim, que diariamente nós criamos nosso destino e todo espírito pode dominar a matéria e vencer o destino, triunfando sobre seus impulsos superiores. A cada vez que eu não cedo à tentação, não cedo ao mal, eu estou criando o meu destino. Se eu ceder, também estarei criando o meu destino, né? Mas eu posso criar um destino melhor para mim, né? A cada vez que eu uso o meu livre-arbítrio de uma forma adequada. Emmanuel fala mais ainda, ele fala assim que os seres da minha esfera, quando ele fala os seres da minha esfera, são os outros espíritos que também já estão desencarnados, né? Então ele fala, os seres da minha esfera não conhecem o futuro, nem podem nele interferir, mas que eles acreditam que os seres da esfera dele, acreditam que o futuro, mesmo que não esteja rigorosamente determinado, está previsto em suas linhas gerais. Isso está no livro chamado Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. E Emmanuel dá um bom exemplo para nós refletirmos. Imaginem um homem que fosse fazer uma viagem. Ele planeja o dia em que vai partir, os caminhos que vai tomar, as etapas, o dia que ele vai chegar. O que quer dizer? Em linhas gerais, a viagem dele está planejada, né? Então ele sabe de onde vai partir, onde vai chegar e planejou também algumas coisas, o caminho que vai fazer, as etapas, etc. Mas, ao longo do caminho, surgem várias outras atividades, outros acontecimentos que não foram planejadas. E tudo isso está ligado ao livre-arbítrio do viajante. Então, um pneu furado ou qualquer coisa assim. Tudo isso aí, o viajante tem um livre-arbítrio para poder decidir se desviar do caminho que ele traçou anteriormente, do planejamento, né, de acordo com a vontade dele. Então, daí a gente infere, né, que a lei do livre-arbítrio é uma lei irrevogável na esfera individual e é perfeitamente separável das questões do destino que foi preparado anteriormente, provavelmente, lá no momento do planejamento reencarnatório.
planejamento reencarnatório, a gente lembra o quê? De escolha das provas, né? Vamos falar disso então? O ser humano, nós já nos afastamos muito da irracionalidade dos animais, que nós tínhamos lá no começo da nossa escalada. Hoje, o ser humano já é definido pela sua consciência, e essa consciência nos dá a nossa dignidade espiritual. Nós já somos conscientes do que somos, do que fazemos, e por isso que nós somos também, naturalmente, responsáveis por nossos atos. A escolha das provas é feita com a nossa participação, ainda lá como espíritos desencarnados, é claro, no plano espiritual, no momento em que é feita a nossa programação reencarnatória. Nem todos nós podemos participar disso, mas todos aqueles que já começam a ter alguma condição são convidados a participar da programação reencarnatória. À medida que nós, como seres espirituais, vamos evoluindo, e quando já somos bastante maduros, suficientemente maduros, nós vamos começando a adquirir certa autonomia, e aí sim é permitido a nós tomar parte nessa tomada de decisões. Isso é, vai chegar um momento em que assumimos a nossa independência, nosso livre-arbítrio, e tomamos as nossas próprias decisões em relação à nossa evolução. Quem nos ajuda nisso são os espíritos tutelares. Eles exercem nessa altura do nosso planejamento espiritual, programação reencarnatória, em que a gente ainda não está no nível tão avançado assim, eles exercem um papel parecido com os nossos pais. Aqueles que aconselham, que advertem para os perigos que a gente vai passar, para algumas atitudes que a gente não devia tomar, tal, mas eles jamais impõem o que a gente vai ou não fazer, permitindo que o espírito, aquele que já pode, escolha o seu próprio caminho. Permite até que ele se engane 1000 vezes, porque ele precisa aprender por experiência própria, mas que seja ele mesmo assim quem decida mudar ou não o rumo da sua evolução de acordo com as suas vivências aqui na carne. Leon Denis fala sobre isso também. Ele fala que o espírito escolhendo uma certa família, um certo meio social, ele sabe exatamente que tipo de provas que ele vai passar. Mas ele também, o espírito, compreende a necessidade dessas provações. Então, se ele escolhe uma família que não é exatamente um mar de rosas, tal, que ele escolhe um meio social que é um meio de dificuldades, tal, ele sabe exatamente o que ele vai passar. Mas ele compreende que essas provações são úteis para que ele possa desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, eliminar seus vícios, acabar com seus preconceitos. Então, ele entende que as provações são importantes para ele. É importante também a gente ressaltar que o espírito, quando está no seu caminho evolutivo, como nós, ele não precisa passar por todos os gêneros de tentações. Se desde o início da sua caminhada ele começar a tomar um caminho com boas decisões, com boas escolhas, esse caminho pode isentá-lo de muitas provas. Mas aquele que se arrasta, se deixa arrastar pelo mau caminho, aí sim ele vai ter que passar por mais provas até que ele consiga se resolver, vamos dizer assim. Por exemplo, o espírito pode escolher nascer no meio violento, no meio de pessoas de má vida. E nesse caso, qual seria a sua prova? Vai ser ele lutar, por exemplo, contra o instinto do roubo, contra o instinto das drogas ou coisa que vale. Ele sabia disso antes de reencarnar. Escolheu aquele meio justamente porque ele quer passar por essa prova, provar que é capaz de superar. Outras vezes, essas provas podem ser consequência de um passado dele, um passado tenebroso, meio complicado, que ele precisa reparar. Então o espírito aceita essas provas com resignação, com confiança. Por que ele aceita com confiança? Porque ele sabe que os seus irmãos espirituais estarão sempre ao seu lado nas horas difíceis. Então, para esses espíritos que já participam do seu planejamento reencarnatório, o futuro aparece para ele em traços gerais. É um croquis, não tem detalhes ainda, não tem os pormenores dos acontecimentos. Mas escolhidas as provas, essas provas acabarão acontecendo mesmo. Eu sei que você já sabe a diferença entre prova, ou provação, como algumas pessoas falam, e expiação. Mas, por favor, me permitam falar para vocês como que o nosso bondoso Emmanuel diferencia uma da outra, só para a gente compreender melhor o assunto. Segundo Emmanuel, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso
a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, provação é uma luta que vai nos ensinar alguma coisa. A expiação é uma pena imposta a quem cometeu certa infração. Quando nós fazemos a escolha das nossas provas, nós criamos para nós mesmos uma certa fatalidade, que vai culminar com uma única fatalidade definitiva mesmo, que é a morte, o desencarne, o desligamento do corpo de carne, corpo físico, né? Eu digo a única fatalidade, gente, porque não há nada de fatal mesmo na vida. Mesmo que o espírito tenha cometido as maiores barbaridades em vidas anteriores, sempre é possível atenuar ou modificar a vida, através da bondade, da caridade e do amor. Os espíritos não deixam dúvidas em nós quando eles falam que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte que é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-vos. Né? Então, a única fatalidade mesmo é a hora da morte. E mesmo assim, a gente sabe que alguns desencarnes são postergados, outros são adiantados, coisas que valem, mas, no geral, é isso aí. Mas voltando à livre escolha, a livre arbítrio. Se nós temos a liberdade da escolha, é claro que nós também temos a responsabilidade por nossos atos e as suas consequências, não é? Então, normalmente, o espírito, quase sempre, vamos dizer, escolhe as provas que vão mais ajudá-lo na sua evolução. E ele não tenta evitar as mais difíceis, porque ele sabe que as mais difíceis são as que mais o ajudarão no seu caminho da evolução. Ele, o espírito, até poderia escolher as mais fáceis, as que poderiam trazer para eles menos sofrimentos, menos desgastes e tal. Aliás, isso é o que a maioria de nós, espíritos encarnados, faríamos. Nós procuraríamos o caminho mais fácil, né? Mas o espírito, via de regra, ele segue uma orientação, o desejo da sua própria evolução. Ele quer ser feliz, e só será feliz quando for espírito perfeito, né? Por isso ele não escolhe as provas menos penosas. É assim como um doente que escolhe um remédio mais amargo porque ele sabe que o remédio amargo vai curar ele mais cedo. Então, diferente da maioria de nós encarnados, que sempre procuramos o caminho mais fácil, o espírito, quando livre da matéria, né, ele não vê apenas o lado penoso das provas, né? Ele sempre vê que isso é um atalho para ele chegar mais rapidamente a esse estágio evolutivo. Isso acontece aqui também no plano material, né? A que sacrifício que a gente não se submete ou se expõe quando a gente tem um outro interesse maior? Por exemplo, quando você quer prestar um concurso, é um sacrifício, né? Quantas coisas você não abre mão para poder passar no concurso? Festas, amizades, e assim vai, né? Isso também não é uma prova voluntária a que as pessoas se sujeitam, olhando para o futuro, né, para poder avançar na carreira que eles abraçaram? A nossa vida aqui na Terra é uma cópia da vida espiritual. Se aqui na Terra a gente muitas vezes escolhe as provas mais duras, visando uma posição mais elevada, por que o espírito, que enxerga muito mais longe que nós, não haveria ele também de escolher uma existência árdua, mais laboriosa, mais difícil, desde que isso possa conduzi-lo à felicidade eterna? Como eu falei, às vezes um remédio mais amargo cura mais rápido também, né? Bom, dizem todos os espíritos que lá na erraticidade, muito antes da encarnação, eles se aplicam a pesquisar, a estudar, a observar, tudo isso com vistas a escolher, da melhor forma possível, os dados da sua próxima reencarnação. Então ele analisa as possibilidades, estuda o melhor caminho para ele na busca da perfectibilidade, ele busca o melhor caminho para ele de acordo com a vocação dele, o grau de evolução que já alcançou, e escolhe livremente a sua estrada da vida. Isso aqueles que se preocupam com isso, né? Porque é claro que nem todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Tem muitos que nem pensam nisso, que nem sequer compreendem a reencarnação ainda, né? Isso depende de eles estarem mais ou menos avançados. Também a gente vai encontrar situações em que Deus pode impor uma certa existência a um espírito. Mesmo que ele tenha o livre-arbítrio, né? Deus é capaz de impor uma existência obrigatória para ele. Isso acontece quando o espírito não está apto a compreender o que é mais proveitoso para ele. Aí Deus interfere através dos seus prepostos e acaba tendo uma reencarnação compulsória.
Bem, durante esse planejamento reencarnatório, nós temos a chance de escolher apenas o gênero das provas. A partir daí, nós, espíritos, já sabemos que tipo de problemas que a gente vai enfrentar, mas a gente não sabe os detalhes. Isso vai ser consequência das nossas ações, das nossas escolhas, das circunstâncias onde a gente estiver reencarnado. Aquele que escolher reencarnar no meio violento, ele vai saber que vai estar escolhendo uma vida de lutas e que pode até acontecer de ele ter a oportunidade de matar um dos seus semelhantes. Mas ele não sabe se vai fazer isso aí. Ninguém reencarna sabendo que vai matar alguém. Até porque os espíritos superiores, eles sempre estão torcendo para a gente fazer um bom trabalho aqui, a gente melhorar. Eles não permitiriam que alguém reencarnasse com a finalidade de fazer o mal. Aqui a gente muda pelo nosso livre-arbítrio, né? Mas o espírito ele pode reencarnar no meio que acaba fazendo com que ele cometa um assassinato, por exemplo, mas ele lá no mundo espiritual não sabe se vai fazer isso aí. Até porque, gente, sempre, ou quase sempre, né, antes de fazer o crime, de perpetrar o crime, o indivíduo tem a oportunidade de pensar antes de fazer a prática do crime. Se você pensou, você é livre para fazer ou não aquela ação, né? Então, se você pensar e fazer, a decisão foi sua. Se você pensar e não fazer, a decisão também é sua. Se você soubesse previamente que encarnado, né, você teria que cometer um crime, aí sim nós estaríamos falando da predestinação. Aí sim o espírito estaria predestinado a alguma coisa. E não é o que acontece. Porque nós sabemos que ninguém está predestinado ao crime. E que todo crime, como qualquer outro ato, sempre resulta da vontade, do livre-arbítrio. E o espírito é livre para escolher suas provas, não é? Mas acontece também do espírito, às vezes ele está com tanta vontade de acertar suas pendências, ele acaba escolhendo provas que estão acima das suas forças. E aí, muitas vezes, ele acaba não resistindo às provas aqui quando está encarnado, né? São muito pesadas para ele, e ele acaba desistindo. Mas uma coisa mais comum ainda é a gente escolher provas corretas, são as provas certas para nós, mas a gente falhar ao realizá-las. Nós já dissemos para vocês, né, que os espíritos, quando não têm o corpo carnal, eles têm uma outra visão e tendem a ser mais conscientes do que nós, os encarnados. E nesse processo todo, eles também são ajudados pelos orientadores espirituais, né? Mas, sim, eles podem escolher provas mais duras. A intensidade dessas provas depende de quão rápido ele quer evoluir, quão rápido ele quer saldar a dívida que ele tem, a sua dívida espiritual. E depende também da capacidade que ele tem para poder superar aquelas dívidas. Ele pode escolher e não conseguir cumprir. Mas a espiritualidade superior só vai apresentar para ele essa prova quando ele estiver preparado para superar, né? Aí sim apresenta a prova para ele. Pensa num empréstimo bancário para ficar mais claro. O espírito que quer evoluir, mas ele está endividado karmicamente, né? Ele tem muitas dívidas, ele como espírito, são apresentadas para ele várias opções para que ele pague de uma vez, extinga aquela dívida ou parcele, sei lá. Essa é a sua decisão da escolha de um caminho ou de outro. Então ele pode querer extinguir de uma vez só. Ele pode escolher liquidar em menos tempo. Ele pode escolher prestações mais altas. Ele pode escolher prestações mais baixas. Normalmente os guias espirituais costumam recomendar uma opção de que ele pode pagar a dívida dele em prestações mais cômodas, ainda que mesmo que ele precise ter um pouco mais de encarnações para poder saldar essa dívida, né? Mas os espíritos costumam ter pressa em querer abandonar aquele estado de sofrimento que eles estão, né? Porque os sofrimentos são causados pelos danos que eles provocaram em vidas anteriores, né? Então, há uma tendência de escolher as provas mais intensas que possam ajudá-los a eliminar o karma mais rapidamente. Em qualquer caso, o espírito tem que concordar em confrontar-se com ela. Se concordou, aí sim a espiritualidade vai prepará-lo para que ele possa superá-la com êxito. Às vezes consegue, às vezes não consegue, né? Então vocês vejam que sempre existem escolhas em nossas ações e que sempre a espiritualidade está do nosso lado para nos orientar, para nos ajudar. Eles são sempre assim, né? Sempre fazem, mas só que eles fazem isso muito sutilmente. A iniciativa de pedir ajuda, tal, tem que ser nossa, por decisão da nossa vontade e não contra a nossa vontade. O espírito superior não vai querer impor a vontade dele. Bom, nós, os espíritos reencarnantes, tá? Também pode escolher um caminho mais fácil.
Ele pode preferir desfrutar, por exemplo, de uma vida de ócio, de uma vida de futilidade, de uma vida sem dificuldades. Nesse caso, ele vai ter uma reencarnação desperdiçada. E no momento que ele retornar ao plano espiritual, ele vai ver que não ganhou nada, não progrediu nada. Ele vai ter que repetir a prova, né? Como se fosse uma escola. Então, ele pode escolher sim, né? Mas mesmo assim, muita gente tem a impressão de que os sofrimentos da sua vida, né, são uma circunstância que lhes foi imposta sem terem sido consultados. Lembra que eu falei que ele pode escolher uma vida desse tipo, daquele, assim por diante. Mesmo assim, nós encarnados, às vezes temos a impressão que eu estou sofrendo tanto, né? Isso é uma imposição que Deus está fazendo para mim e tal. Por que isso acontece? Isso acontece porque a escolha que nós fizemos antes de encarnar, né, ela é apagada pelo véu do esquecimento, o esquecimento do nosso passado espiritual. Quando a gente reencarna, né, o véu do esquecimento apaga aquilo que a gente não pode lembrar, as nossas vidas passadas, tá certo? Por isso que a gente pensa que a gente não tomou parte nessa decisão, que a gente não simplesmente está sendo imposto para nós um tipo de vida, né? De uma certa maneira, você pode pensar que isso confirma então que existe a tal da fatalidade, do determinismo que a gente falou. Sim, eu posso concordar em parte. A fatalidade existe sim, mas unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova que ele vai passar. Quando ele escolhe essa prova, ele institui para ele uma espécie de destino, que é a consequência da posição em que ele vem a se achar colocado aqui como encarnado. Isso nós estamos falando das provas físicas, né? As provas morais e as tentações, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 851, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, o espírito sempre é senhor de ceder ou de resistir. Minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que tenha ficado claro que, apesar de à primeira vista a gente ter a impressão de que os princípios do livre-arbítrio contrariam o pressuposto do espiritismo, do destino, essa é uma lógica incorreta. É uma lógica que é motivada pela confusão que nós fazemos devido ao nosso estágio de adiantamento, né? Onde a gente confunde destino com os mínimos detalhes do que acontece na nossa vida. O certo é que nem tudo está previsto, mas apenas o gênero das provas a que a gente se submete a cada vez que a gente reencarna. Isso sim é fruto da nossa escolha ou das escolhas que fizemos e decisões que tomamos em vidas passadas. Mas isso não é um destino irrevogável, também não é uma fatalidade. Pela misericórdia divina, mesmo que uma pessoa tenha muitas faltas, ela poderá ter suas consequências de sofrimento aliviadas ou até mesmo anuladas, se ela souber bem usar o seu livre-arbítrio e praticar o bem e a caridade. Kardec já nos falou que não existem penas eternas. Na própria Bíblia, Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Vou falar tudo isso de uma forma mais contemporânea, mais atual. A ação positiva do presente corrige efeitos do passado negativo. Fazer uma coisa boa hoje pode corrigir efeitos das coisas ruins que você fez nas vidas anteriores. Essa é a receita para a gente resgatar, através do amor, através da prática do bem, todo o mal que a gente praticou em outras encarnações. A cada instante da nossa vida a gente pode escolher a atitude a tomar e podemos mudar sim o nosso destino. Chico Xavier já dizia, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, meus amigos, em toda manhã, agradeça pelo novo dia que surge, viva as horas de bênçãos que lhe são concedidas e quando a noite chegar, agradeça a Deus pelas boas escolhas desse bendito dia. E amanhã, quando o dia recomeçar, você de novo voltará a fazer suas escolhas. Muito boas escolhas. Quem escolhe avançar e chegar é você. Você escolhe onde quer chegar e mais ninguém. Faça boas escolhas e o seu futuro vai sorrir para você. Que essas boas escolhas transformem o seu destino e que você tenha uma existência muito feliz. Muito obrigado pela sua atenção. Fique em paz e um grande abraço para todos.